Deixa eu dizer uma coisa. O meu comentário de hoje, certo? Eu Hã. vou oferecer a um cidadão que não se apresentou assim, depois do jogo, certo? O cara tava numa moto, dois caras numa moto, aí um deles parou assim, me abordou e disse: "O cara, fazer o sacrifício que eu fiz para vir para essa porra desse jogo, o Santa Cruz faz isso", e foi embora. Então eu fico imaginando o aperreio da vida desse cara, assim, porque meu irmão, tem dia que tudo conspira para você não ir pro jogo. Tudo conspira para você não ir pro jogo. Mas você vai, né? Você contraria tudo a É lei da lutar contra o vida, digamos universo, né. assim. Você está lutando contra o universo. Aí você inventa de ir pro jogo. E aí o Santa Cruz faz isso. Então, o programa de hoje é para esse cidadão, que eu não sei o nome dele, porque para ele abordar um estranho na rua, só para dizer isso e ir embora, ele devia estar muito aperreado. É para você, meu comentário hoje, companheiro, né? Olha, eu fico imaginando assim, Juliano, sabe o que é que eu imagino? Torcedor do Santa Cruz hoje em dia, ele deve. Eu fico pensando no torcedor feliz. Não, não é o torcedor, na figura do torcedor. A pessoa, o ser humano, né? Ele tá bem em casa, rapaz, ele tá em família, tá tudo certo, preparou uma comida legal, ele ou ela, tá? A pessoa, né? Tá bem, tá em família, tá tudo certo, acordou de bom humor, com o pé direito, escutou, passou o dia todo lendo uma coisa legal, escutando uma música, sabe? Comeu direitinho, muita risada, coisa e tal. Só que o ser humano, ele sente falta de certas coisas. Então, o aperreio, às vezes, incomoda. A falta de aperreio também incomoda, né? Então, a pessoa está tão feliz, a pessoa pensa, porra, bicho, eu vou terminar o dia sem nenhum aperreio, eu preciso, já sei, pronto. Aí o cara vai pro jogo do Santa Cruz. Só pode ser isso, não tem outra explicação, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu gostava muito de assistir uns vídeos, sabe, daquelas palestras de Ariano Suassuna, né? Que ele fazia, coisa e tal, e cada história é muito engraçada, coisa e tal. Ariano Suassuna, essa viagem todinha que eu tô falando aqui, em algum momento vai ter sentido, tá? Só para não é água suja, não, tá? E aí ele falava Ô muito. Felipe, mas se não tiver sentido, tá ótimo. Não tô reclamando, não, tô adorando. Eu tô dizendo porque pode ser que a turma estranhe, porque assim, o que é que esse cara tá falando? Eu vou chegar lá. Ariano Suassuna, ele não gostava de andar de avião, não é isso? Ele tinha pavor de andar de avião, não curtia. Então, aí ele contando que uma vez ia do Recife para Salvador, e aí disse, não, eu ia de carro. E aí alguém disse, pô, mas você vai de carro, pai? Aí, né? E aí essa pessoa disse assim, estatisticamente está comprovado que acontece mais acidentes de avião, de carro do que de avião. E aí ele disse uma frase seguinte, ele disse assim, ele citou uma pessoa, mas eu não conhecia, chamada Benjamin, eu não sei se é de Israel ou de Israeli, né, um escritor que foi primeiro-ministro britânico, coisa e tal. E ele dizia que esse cidadão, certa vez, falou assim, olha, existem três tipos de mentira. Existe a mentira comum, existe a mentira deslavada e existe a estatística. Se a gente for falar de estatística, veja bem, o Santa Cruz está invicto. O Santa Cruz está invicto no ano, né? E em todas as competições, certo? Se a gente considerar até o pré-nordestão como uma outra competição, digamos assim, certo? Ele saiu invicto do pré-nordestão, né? Claro, senão não teria ficado no meio do caminho. Ele só jogou um jogo pelo Nordestão, mas está invicto, né? Que é vitória-derrota no último minuto. Está invicto no Pernambucano. Né? Então, se a gente for pensar quais times no Brasil ainda estão invictos até o fim de janeiro, o Santa Cruz é um deles. Né? Mas essa estatística, ela não traduz, digamos assim, o momento que o Santa Cruz está vivendo. Essa estatística, ela engana a pessoa se ela olhar somente a estatística pela frieza da estatística. Né? Porque a verdade é que o Santa Cruz não está jogando bem, e já faz algum tempo. E também é verdade que o Santa Cruz poderia ter perdido em vários outros momentos. O Santa Cruz poderia ter perdido, por exemplo, o jogo que Vilar acabou de citar,
O Santa Cruz poderia ter perdido do Vitória. Aliás, poderia não, deveria ter perdido. O Santa Cruz empatou aquele jogo no penúltimo lance, aos 50 minutos do segundo tempo, e no penúltimo lance, porque no último quase leva um gol. Você empata o jogo aos 50 minutos do jogo, do segundo tempo, e quase sofre o gol de desempate aos 51 minutos do segundo tempo. Então, você podia ter perdido aquele jogo. O Santa Cruz poderia ter perdido do Afogados no Campeonato Pernambucano. Não perdeu porque também arrumou um empate já na reta final do jogo, com gol de pênalti, porque talvez fosse a única maneira que conseguiria empatar aquele jogo. Com a bola ali rolando, sabe? Talvez não conseguisse. O Santa Cruz poderia ter perdido do Caruaru City. Foi um jogo no Pernambucano essa semana, que o Santa Cruz jogou muito mal e deu de presente duas chances claríssimas de gol para o Caruaru City, que o Caruaru City não aproveitou, mas poderia ter perdido. E o Santa Cruz deveria ter perdido hoje. Não estou falando nem de justiça, né, de que é justo, se era mais justo ou menos justo perder, não é nem isso. Eu estou falando do que o jogo, do que aconteceu no jogo. O Santa Cruz estava perdendo. E aí, também, aos 50 minutos de jogo, arrumou um gol, né? Um gol improvável. Né? É verdade que o Santa Cruz saiu vaiado de campo, não nos últimos 2 jogos, tá? Saiu vaiado de campo nos últimos 4 tempos. Porque após o fim do primeiro tempo contra o Caruaru City, o Santa Cruz foi vaiado. No fim do jogo contra o Caruaru City, após o segundo tempo, o Santa Cruz foi vaiado. Aí no jogo de hoje, terminou o primeiro tempo, o Santa Cruz foi vaiado. Terminou o jogo, o Santa Cruz foi vaiado. Até de uma maneira mais discreta, porque tinha acabado de empatar, ainda havia aquela, né, comemoração, digamos assim, mas saiu vaiado. Então, alguma coisa está acontecendo, o time desaprendeu a jogar, e isso é muito ruim, isso é preocupante, isso é frustrante para a torcida, né? Eu estou falando tudo isso, do momento do Santa Cruz, coisa e tal, porque eu acho que nesse instante o sinal o sinal de alerta, digamos assim, está muito mais forte, está muito mais evidente. Esse sinal já tinha sido aceso antes, mas depois dessa semana, né, desses 4 tempos muito ruins que o Santa Cruz fez em um intervalo tão curto de tempo, esse alerta está muito mais aceso, né? Então não adianta falar muito sobre o que foi o jogo. Estou falando do recorte, né? Do momento, né? De uma maneira geral, né? Acho que esse jogo, o fato, Juliana, de ter empatado o jogo ali no penúltimo lance de jogo, né? Acabou mascarando um pouquinho, certo? O quão decepcionante, quão frustrante foi esse jogo de hoje. O gol no fim ele faz isso. Ele mascara um pouco. Mas não acredito. Tenho a companhia nesse exato momento de Iago Mendes. Companheiro, não me diga que o senhor. O senhor estava lá, não? Só para eu saber. Negativo. Os jogos que eu cobri do Santos esse ano, só trabalhei com Vitória. Isso só foi para um, foi. Dois jogos, 6 pontos, rapaz. Tem que respeitar. E ainda fosse chamado de pé frio aqui. Veja que injustiça. Injustiçado. Agora tá explicado, então, porque rolou esse empate, viu, o Felipe? Tá explicado. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se Iago tivesse cobrindo o jogo, e tem que ser cobrir o jogo para o NE, não é isso? Totalmente. Segundo ele, né? Segundo ele, dá sorte. Eu não sei que tanto jogo ele que ele tá cobrindo. Estive lá contra o Caucaia, Santa Cruz. Quanto foi o placar, Felipe? Mas isso aí, não. Tu vai crescer contra o Caucaia? 2-0 pro 3 pontos, 3 pontos. Conta. E cobrir o jogo do meio de semana. Qual foi o resultado, Felipe? 1-0 pro Santinho. Então, assim, 2 jogos, 6 pontos, e ainda teve que me chamasse de pé frio.
Você não está querendo com essa conversinha todinha que eu venho aqui lhe pedir desculpa, não. Você não está esperando isso, não, né? Porque se você tiver, eu sinto me decepcionar, mas eu não vou, não, viu? Bom. Tudo bem, tudo bem. Mais jogos virão e mais 3 pontos virão comigo lá. Eu quero ver, tá? Ansiosa pelo desfecho dessa treta. E vai longe. Eu gosto de Iago. Eu gosto de Iago. Agora essa conversa dele, não vou começar a conversa dele, não, mas tudo bem. Bom, eu dizia, e agora eu já me perdi, eu falava mal do Santa Cruz, eu não lembro mais o quê. Ô, Felipe, peraí, né? Você tem que avisar quando você vai fazer alguma piada, porque misericórdia, eu quase curso para água. Tava dizendo que o empate mascara o desempenho e tal. Perfeito. Mascara, algo nessa linha. O desempate mascara, eu vou dizer por quê. Porque se o Santa Cruz vem de uma sequência muito ruim, se durante essa sequência muito ruim, né, depois de ganhar no meio de semana, sabe, sei lá como, né, merecia perder, né? Aí se você perde dentro de casa para o Maguari, professor Ranieri, vou dizer uma coisa, isso era resultado para o técnico cair. Isso era jogo para o técnico cair. Porque não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo aqui, sendo justo ou sendo injusto, quando o time não está rendendo e acontece um resultado assim, um futebol tão fraco como o Santa Cruz jogou hoje, e um resultado tão inesperado quanto seria uma derrota para o Maguari, porque durante o jogo não seria uma surpresa não perder para o Maguari. Por tudo que aconteceu no jogo, não seria uma surpresa. Mas antes da bola rolar, quem é que ia dizer que o Santa Cruz poderia perder para o Maguari? Era muito difícil a gente imaginar isso. Então, se isso acontece, era resultado para cair o técnico. Certo? Agora, aquele gol ali, pronto, evitou a derrota, está invicto. Está invicto. Está invicto. Né? Então, tudo isso mascara ali o que aconteceu, tá? Mas eu não tenho memória curta, não, viu? E aí, eu queria saber, rapaz, eu tenho realmente curiosidade. Esse elenco do Santa Cruz, que visivelmente caiu muito de produção, muito, do pré-nordestão para cá, por quê? O que é que está havendo? Ou será que no pré-nordestão correu, assim, 100%? Por quê? Porque tinha promessa de ganhar gratificação, é? Bicho gordo para poder passar? E só vai correr agora se tiver assim? Então, assim, foi um ato isolado ali. Cadê aquele futebol? Cadê? Um time apático, rapaz. Um time apático, como hoje, que em nada lembra o time que jogou aquelas 2 partidas no pré-nordestão. Cadê aquele time? A gente está falando basicamente dos mesmos jogadores. Eu estou dizendo basicamente porque houve uma ou outra mudança, mas é basicamente o mesmo time. 80% está aí, está mantido. Tirando ali um problema de lesão, outro, que isso é natural, não acontece só com o Santa Cruz, não. Todo time tem problema de lesão. Uma saída, uma coisa, alguém que não está rendendo. O time é o mesmo. Por que tu não está jogando bola mais? E não estar jogando bola tem vários motivos. Tá? Um erro, uma coisa, tem várias coisas que podem influenciar. Agora, apatia não. Ser um time apático, eu estou cobrando apatia. Estou cobrando esse tipo de desempenho. Que já teve. Eu estou falando do time que teve. Eu não estou cobrando um time que jogou 2 anos e sempre foi apático, não. Não. Eu estou falando de um time que mostrou uma vontade muito grande de ganhar. No começo do ano começou assim, e agora apático. O que está acontecendo? Sobre a questão técnica, porque essa daí eu não posso responder, qual o motivo da apatia do Santa Cruz, infelizmente eu não posso responder, mas assim, sobre a questão técnica, eu acho que começa a pedir, nesse momento, começa a pedir uma mudança tática no Santa Cruz. Questão de formação. Não está dando certo. Não está dando certo jogar com 3 atacantes. Será que não
até eu vi o professor Ranieri falando, ó, a gente começou com 4-3-3, depois 4-2-1, assim, ele alega que já está tentando novas formações, embora que a gente não consiga perceber uma grande mudança, digamos assim, né? Mas ele diz que já está buscando um estilo de jogo diferente, né? Uma coisa tática diferente, uma proposta nova, né? Embora não haja uma grande mudança. Mas não sei se eu, sinceramente, diante do que o Santa Cruz tem nesse momento, eu não jogaria com 3 atacantes, não. Você não tem 3 atacantes jogando bem. Você não tem 3 atacantes. Como é que você vai tentar explorar 3 atacantes se você não tem 3 atacantes jogando bola? Eu acho meio estranho, sabe? Me convencer, não, eu quero jogar com 3 atacantes. Tá, mas eu nunca consegui, no ano inteiro, eu nunca consegui fazer com que 2 desses 3 atacantes joguem bem na mesma partida. No máximo, você tinha um atacante jogando bem. Então, me convença que se você, em cada jogo, você jogando com 3 atacantes, o máximo que você consegue é que um jogue bem. Então, como assim isso está dando certo? Eu abriria mão. Eu abriria mão de um atacante. Tá? E aí, falando especificamente, agora sim, entramos, falando especificamente do jogo de hoje, teve alguns problemas. Teve alguns jogadores que renderam bem abaixo do que se esperava, né? Qual é o grande problema do Santa Cruz? O Santa Cruz, desde o começo do ano, e eu insisto, eu bato nessa tecla, o Santa Cruz tem um setor bem, tá? Que era até então o meio de campo. É um time com graves problemas da defesa e com graves problemas no ataque, tá? Mas era um time que tinha um certo equilíbrio no meio de campo. E aí o meu medo sempre foi que o Santa Cruz se torne um time previsível. Olha, veja só, se eu estou dizendo que o Santa Cruz tem uma defesa frágil e um ataque muito fraco, basta você anular o meio de campo do Santa Cruz. Acabou o time. E é isso que tem acontecido. E é isso que tem acontecido toda vez que joga contra um time bem inferior. Ou um time que é fraco tecnicamente, um adversário fraco tecnicamente. São esses times que estão dando mais trabalho para o Santa Cruz. Esses times, pelo visto, entenderam, congestiona o meio de campo, que o Santa Cruz tem uma dificuldade absurda para criar. Está ficando fácil, está ficando previsível jogar contra o Santa Cruz. Né? Então, você vai lá, congestiona o meio do campo, o Santa Cruz não cria, e o jogo de hoje foi, assim, ok, eu estou dando uma explicação para o que poderia estar acontecendo. Mas mesmo assim, mesmo com essa explicação, ficou, digamos assim, irritante. Foi irritante ver o jogo do Santa Cruz hoje. Pela total falta de capacidade para criar alguma coisa. Eu lembro que com 20 minutos, não 20 minutos de jogo, Juliana, não é 20 minutos de jogo, não. 20 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz tinha dado um chute em gol, mas muito fraco, que eu não sei como é que se chama em Salvador, mas aqui a gente diz que é uma cafofa. Aquela bolinha que vai bem devagar, bem fraquinha, que não tem perigo nenhum, uma cafofa. Sabe? 20 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz tinha chutado uma bola em direção ao gol e incapaz de proporcionar qualquer perigo. Então, foi uma dificuldade tão grande para criar que, veja, eu sou um crítico muito grande de Michel Douglas, um centroavante do Santa Cruz. Eu acho ele um nível técnico fraco, sabe? Um centroavante que não causa medo à zaga adversária, tá? Mas eu não consigo culpá-lo pelo jogo de hoje, porque a bola, de fato, não chegou. A bola não chegou. Como o Pipico também, que fez sua estreia, a bola não chegou. A bola não chegou. Então, eu hoje eu não consigo fazer uma crítica especificamente aos centroavantes do Santa Cruz, porque foi um jogo atípico, foi um jogo realmente bem atípico. Como é que pode
Você ter o domínio, se você tem a posse de bola, você ter a iniciativa, tentar propor e não conseguir absolutamente nada. O Santa Cruz, a torcida está um pouquinho impaciente, tá bastante impaciente. Mas vamos combinar uma coisa, não é sem motivo, né? Não é sem motivo. O time está fazendo raiva faz muito tempo já. E aí, com 20, 25 minutos, sabe, muito cedo ainda, a torcida começou a gritar o nome de Pipico. E a torcida começou a gritar a música, vacilou, levou, não sei o que, né? Porque aquilo ali não era que as pessoas, na minha cabeça, tá? Eu não acho que as pessoas estavam achando que se Pipico entrar, que Pipico seria a solução naquele momento, que se Pipico entrasse em campo, o time ia melhorar, porque de fato o problema era de criação. Então não era a entrada de Pipico que ia fazer o time render. O Santa Cruz estava carente de criação. Mas acontece que o torcedor ele encontra uma maneira de protestar. É uma maneira de você se mostrar completamente insatisfeito. E a maneira que o Santa Cruz encontrou para se mostrar completamente insatisfeito, hoje, antes que o primeiro tempo chegasse à metade, antes da metade do primeiro tempo, foi começar a gritar o nome de Pipico. Isso era um protesto, isso era dizer, sabe, eu estou insatisfeito. E ela diz ao jeito dela, e foi essa maneira que a torcida encontrou de protestar. E aí, no jogo de hoje, o que acontece? Acontece que uma das figuras mais apagadas do Santa Cruz foi Anderson Ceará. E Anderson Ceará no momento, e esse é um problema dessa postura, dessa maneira que o Santa Cruz joga, Anderson Ceará é o único homem de criação no meio de campo. Então, se você deixa o meio de campo com apenas um homem de criação, e esse homem de criação, ele não joga absolutamente nada, matou o time. Foi o que aconteceu, matou o Santa Cruz. Anderson Ceará estava e já vem jogando mal há algum tempo, né? Porque ele jogou bem contra o Náutico e depois acabou-se. Acabou-se, desapareceu. Acho que o técnico tem que ter uma conversa com o seu Anderson Ceará e, velho, você quer jogar? Você está afim de jogar no Santa Cruz? Então mostre. Se não tiver afim, vai embora, velho. Faça feito o Daxo, peça para sair e pronto. Mas do jeito que está, não pode continuar. Completamente apagado, desligado em campo. Sem acertar um passe, sem apresentar alguma coisa nova, sem tirar um coelho da cartola no momento que o time tá mal, que o time está precisando sabe aquele passe aquele toque, aquela girada, qualquer coisa que desmonte a marcação, não teve. Não teve o Santa Cruz marcado, não conseguia criar e não tinha ninguém que conseguisse fazer absolutamente nada que fugisse do trivial. Então foi um problema, senhor do Ceará, não jogar absolutamente nada hoje, sim, até porque tem uma responsabilidade muito grande, é o único homem de criação. Outro problema, e aí eu vou até baixar o tom, tá certo? Porque a gente tem que ter muito cuidado quando vai criticar um jogador muito novo, um jogador da base, um jogador, sabe, que entra numa furada, num momento muito difícil. Mas aí o David ele entrou para fazer aquela função que Hugo Cabral não estava conseguindo fazer, né? Para ser um ponta ali pela esquerda. E entrou no time no lugar de Dagson, que havia pedido para sair. Então, sem outra solução, sem ter outro nome para colocar ali pelo lado esquerdo, ele ganhou uma chance. Até então vinha entrando no decorrer dos jogos. E ganhou uma chance para jogar como titular, mas foi muito mal. O David foi muito mal. Tá? Estou dizendo mais uma vez que, tanto é que baixei o tom, assim, tá? Meio que para... Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso dizer aqui que David jogou bola. Eu não posso esconder, eu não posso omitir. Eu tenho que dar a minha opinião. E eu preciso dizer que David foi muito mal. Né? Mas digo isso de uma maneira diferente. Digo isso reafirmando que é preciso ter paciência.
que o ideal é você colocar um jogador desse aos poucos, como vinha sendo feito. E somente quando ele estiver preparado, aí você diz, agora você está preparado, você agora é titular. E ele não parecia estar preparado, mas por não ter outras opções, ele acabou tendo que ser titular no momento que não estava preparado. Mas como eu estou falando aqui sobre o que danado aconteceu, que foi a pergunta difícil que Vila fez, Juliano, né, no começo aqui da minha participação, o que danado aconteceu? Então eu tenho que sair pontuando. Então, foi um time que o seu camisa 10, o seu homem de articulação no meio de campo, não jogou absolutamente nada. Um jogador da base entra para ser o ponta na esquerda, jogou muito mal. E aí aconteceu uma coisa que não tinha acontecido ainda em nenhum jogo do Santa Cruz na temporada. O Lucas Silva foi mal. Lucas Silva foi mal. Lucas Silva era o desafogo do Santa Cruz. Lucas Silva era aquele jogador que, quando tudo estava indo errado, ele conseguiu escapar dali pela direita, sabe? E aparecia como uma opção, aparecia como sabe, aquela luz ali no fim do túnel, enfim. E não foi dessa vez. Sentiu, não foi bem. Então, se o Santa Cruz não tinha o seu articulador ali das jogadas, se não tinha o ponta do lado esquerdo, e se perdeu o seu ponta do lado direito, que é o que vinha sendo o melhor jogador do time, reunindo tudo isso, né, aconteceu o que aconteceu. Uma partida fraquíssima, uma partida que serve assim, de exemplo para não ser seguido. Um exemplo para não ser seguido, um jogo onde quase tudo que o Santa Cruz fez deu errado, até porque fez muito pouco, e o pouco que fez deu tudo errado. Até que, no fim do jogo, sem nenhuma articulação, sem que fosse pensado, sem que fosse construído aos pouquinhos, como a casinha que você vai colocando tijolo por tijolo, até que um momento ela sai, você consegue. Não foi assim, não foi construído o gol do Santa Cruz, não foi. Foi um gol que aconteceu porque insistiu demais e acabou evitando uma derrota em casa. Não chutou tão pouco, irritou tanto assim que eu olhando o goleiro do Maguari, eu não conhecia, esqueci o nome dele, se alguém souber aí, ai meu Deus, Chapa, esqueci agora o nome dele. É um goleiro que visivelmente um pouco acima do peso, tá? E aí eu fiquei pensando assim, rapaz, como é que você, vendo que no outro lado tem um goleiro ali que está visivelmente acima do peso e você não chuta? Foi irritante o Santa Cruz hoje. Mas aí, após o jogo, o técnico do Maguari, Nilson, né, ele rasgou elogios ao goleiro do Maguari e dizendo, inclusive, certo, nas palavras do técnico, que era o melhor goleiro de Pernambuco, nas palavras dele, tá? Eu não conhecia, tá, o goleiro do Maguari, mas a visão que eu fiquei, assim, olhando para ele, digamos assim, um goleiro um pouco acima do peso, coisa e tal, eu não entendi como é que o Santa Cruz chutou quase nada em direção à barra desse goleiro. Inclusive, teve uns 2 lances que quase fez um chute absolutamente despretensioso, né? Mas, enfim, Juliana, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas acho que foi mais ou menos isso. Aquele jogo em que você, para tentar fazer o resumo do resumo, você tinha, de 11, você tinha 2 ou 3 que estavam jogando bem. Esses que vinham jogando bem, hoje também não conseguiram jogar. Deu no que deu. Muito bem, eu vou trazer um comentário aqui de Fabian Apolinário, que eu acho que traduz muito o que nós sentimos toda vez que Felipe está inspirado e faz um comentário desse porte, né? Eu sou muito fã de Felipe, de verdade mesmo, e eu nunca imaginei que eu diria publicamente que diria que sou fã de um tricolor. Felipe Assis faz isso com a gente. Rapaz, Fabiano é uma pessoa muito, muito querida, que sempre está
Ele já falou isso algumas vezes, né? Fala lá no nosso grupo, lá no 45. E eu fico muito feliz, meu companheiro. Um abraço de verdade. Né? Eu fico muito feliz saber que você acompanha aqui a gente, certo? E é isso. No dia que você for tomar uma cervejinha aí boa, que a gente não tiver de plantão, você me chama que a turma vai, viu? Conversar E tem besteira lá. mais. Felipe também consegue promover emoções tão fortes e tão rápidas, né, diferentes assim nas pessoas, que, por exemplo, o Yuri Mesquita está dizendo aqui, ó, dura vida do torcedor do Santa, tô chorando, kkk. Então, é isso, né? A vida do torcedor do Santa Cruz, e quando tem Felipe Assis para comentar os jogos, você varia muito de emoções, né? E é isso que a gente tem. É o modo rir para não Yuri, chorar. exatamente. Yuri, companheiro, um abraço, viu? Um abraço para você, companheiro. Vamos embora. E só para fechar aqui o combo Felipe, pô, aí foi sacanagem, viu? Esse negócio do Santa vai deixar Felipe. Produção, eu quero dizer aqui que eu não tenho nada a ver com a escolha desse comentário em específico, tá? Eu ia pedir esse aqui de André Ventura, esse último de todos. Felipe, sua análise é perfeita, tá aí os casos Leia, de você, Hugo Cabral. Juliana, você ficou constrangida. Peraí, desculpa, sei que eu lhe interrompi. Você estava lendo outra mensagem, pô, não sei. Mas é porque você não leu a mensagem, você só colocou na tela. Não leu, pode ler, vá, leia. A Deuterior, de Malaguti. O Santa vai deixar Felipe mais careca. Rapaz, Malaguti, rapaz, é uma pessoa que eu gosto muito, né? Lá do Diário, né, trabalha ali com a gente, trabalhei, né, com ele. Mas assim, companheiro, um abraço para você, gosto muito de você, mas nós sabemos que você não tem moral para falar de mim nesse aspecto. Você pode ter moral para falar de mim de outros aspectos, você pode falar, pode me achar um comentarista merda, o que for. Agora, falar de carequice, você não tem moral para falar nisso. Tá aí seu Iago, que não vai pipocar, certo? E você não vai me deixar mentir, ou vai, Iago? Esse cidadão aí, tem moral para falar de mim? Nenhuma condição. Ele pode estar feliz porque agora Luiz Soares faz gol todo jogo e tal, mas no sentido capilar, ele pode falar de um amigo nosso que trabalha no Diário, mas não pode falar nem de mim nem de você. Muito bem. E só para voltar aqui com o comentário de André Ventura, dizendo o seguinte: Felipe, sua análise é perfeita. Aí os casos de Hugo Cabral e Daxon. Sou esporte, mas gosto dos comentários de Felipe. É isso. Agradando a grega. Ô, André, um abraço, companheiro. De verdade, um abraço. Deixa eu falar até aqui. Diga. Que foi motivo de piada interna, né? Porque quando eu fiz teve um programa que eu fiz, eu falei muito mal de Hugo Cabral, né? Eu disse, rapaz, não pode, eu esculhambei. O Hugo Cabral saiu, né? Aí tá certo. Aí no jogo seguinte, Dagson não jogou nada. Aí eu meti o pau em Dagson. E eu ainda disse assim... Ele escreveu Dagson, mas acho que foi um erro de digitação, é Dagson com G, né? É com G, Dagson. Beleza. Aí, quando eu tava falando mal de Dagson, eu ainda disse assim, olha, que da última vez que eu falei mal de alguém aqui, caiu, viu? Pai, não é que Dagson caiu também. Mas tudo bem. Eu tenho um novo alvo, viu? Tem 2 ou 3 no programa de hoje que já estão de cabelo em pé, viu? Que já tomaram já no programa de hoje. Eu tenho mais uns 2 alvos aí, que se começa a continuar sem jogar nada, a turma vai fazer um especial aqui, um intensivão aqui. O negócio é deixar Santa Cruz sem time. Né? Enfim. Seu Michel Douglas não invente de jogar bola, não. Não, invente não, desculpa, invente não quero que você jogue, não quero que você seja titular, que entre, não quero não, desculpa, atenção céus, eu fui feliz agora, eu fui extremamente feliz, eu não quero que ele jogue bola, eu quero que ele não entre mais, né? Muito bem. Felipe Assis, eu vou te fazer o seguinte, eu acho que diante dessa sua participação tão intensa, eu vou lhe... isentar de fazer o pódio do bem e do mal. Fica a seu critério. Você acha que realmente é necessário? Você acha que acaba com o brilhantismo desse seu comentário? Não, eu quero fazer. Eu quero fazer por um motivo. Eu preciso fazer uma justiça.
O pódio dos... Eu vou criar aqui um prêmio, a partir do próximo programa, ou 2 depois, eu vou criar aqui, ou bola de alguma coisa, eu vou distribuir o prêmio do pior em campo. Vou fazer isso já, eu estou bolando aqui, arquitetando negócio. Mas assim, para esse, falar dos ruins, eu meio que já falei, né, os jogadores que mais me incomodaram, tá? Então, acho que foi uma partida que Lucas Silva não foi realmente muito bem, mas eu vou isentá-lo diante de que eu costumo ver o todo. Tá com crédito também, né, Felipe? Tá com crédito. Então não posso, seria uma injustiça agora botar para lascar em Lucas Silva, porra, e todo o restante. Porque se não fosse ele, certo? Se botasse um Pereba para jogar ali do lugar dele, esse jogo todo, o tava zerado agora. Ah, tá com 0 ponto. Eu tava pior do que ele, né? Por fazendo matéria, o novo Iber do Brasil, você não ganha ninguém. Então eu não posso, né, fazer essa sacanagem, não vou, tá? Então eu acho que hoje o jogador que mais, assim, irritou, digamos assim, foi o seu Anderson Ceará, tá certo? Não sei, agora, assim, pódio é complicado porque foram muitos, né? E aí eu teria que colocar David também, que foi um jogador que ficou muito, né? Enfim, também deixou a desejar muito, mas eu não vou fazer sacanagem. Então eu vou botar eu vou escolher um para representar o coletivo. E esse um foi seu Anderson Ceará. Jogue bola, companheiro, que você não está jogando nada. E você sabe disso. Você é titular agora porque não tem outro. Porque se aparecer um jogador ruinzinho, não precisa ser mais ou menos, não. Se aparecer um ruinzinho, ele bota você no banco. E se eu falar mais 5 minutos aqui, você cai, viu? Então é melhor me calar. Certo? Agora, o lado bom, eu acho que... Veja, teve Marcelinho que fez o gol, coisa e tal, mas eu não acho justo, digamos assim, por um lance. Enfim, eu acho que em mais de um programa já, eu esqueci de citar um nome e que eu queria citar agora, porque é um jogador muito regular do Santa Cruz, mas que aparece pouco, que é o Arthur, tá certo? Então, até mesmo no jogo de hoje, é porque a posição, assim, a função que ele faz é uma que não aparece muito. Para você, sabe, lembrar dele, digamos assim, você não é aquele jogador que aparece para a torcida, que faz o gol, sabe? De fato, ele não aparece muito. E tanto é verdade que ele não aparece muito que eu mesmo, que estou aqui para prestar atenção e identificar quem jogou mal, quem jogou ruim, quem não sei o que, até eu mesmo esqueci de citar o nome dele. Então, não tanto pela partida de hoje, que também não foi uma má partida, tá? Mas por tudo, pela temporada regular, digamos assim, eu vou colocar o nome certo de Arthur. Só.